no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A crise interna no PDT do Ceará tem mais um capítulo. Poderes no comando regional ficam com o deputado federal André Figueiredo, aliado do prefeito José Sarto e do ex-prefeito Roberto Cláudio. O grupo, que é liderado pelo ex-presidenciável Ciro Gomes, impôs uma derrota ao bloco comandado pelo senador Cid Gomes. Mais detalhes da crise interna, que é o principal fato da política do Ceará, agora com o repórter Ednardo Lemos. O comando do PDT no Ceará vai continuar sob a orientação do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, e do ex-presidenciável Ciro Gomes. Essa decisão foi reafirmada nesta segunda-feira em Brasília pela Executiva Nacional, que avocou para Ciro os atos, ações e determinações sobre os rumos do partido no Ceará. A decisão, que é interpretada como uma dissolução do Diretório Estadual, embora esses termos não tenham sido oficializados na decisão do Comando Nacional da Agremiação, tem por base o artigo 67 do Estatuto do Partido. De acordo com o parágrafo único do artigo 67, a decisão de avocação deverá estar motivada em fatos de relevante repercussão política decorrente do objeto de apuração, em desídia de apuração por parte da instância sob a qual se apura o cometimento de infração, ou outro motivo de conveniência e interesse político partidário capaz de justificar a suspensão da instância originária. A Executiva Nacional deu uma resposta ao movimento de rebeldia liderado pelo senador Cid Gomes, com o apoio de 10 deputados estaduais, 2 deputados federais, além de suplentes e de prefeitos e ex-prefeitos. O grupo quer a destituição do presidente regional André Figueiredo, que tem mandato até o dia 31 de dezembro e conta com o apoio do grupo liderado pelo ex-presidenciável Ciro Gomes. Cid, que se absteve de votar na reunião da Executiva Nacional, contestou que tenha havido intervenção ou dissolução do Diretório Estadual e reafirmou que está mantida para sexta-feira, dia 7, a reunião dos dissidentes que querem um novo rumo para o partido no Ceará. Os conflitos internos continuam e são marcados, neste momento, pela briga entre os irmãos Cid e Ciro Gomes. Cid quer o PDT no governo do estado. Ciro quer o PDT na oposição ao Palácio da Abolição. Nessa queda de braço, Ciro impôs uma dura derrota ao irmão Cid. Com redação do Ceará agora, Ednardo Lemos. Tem mais sobre esse assunto. O presidente do PDT, André Figueiredo, diz que os rumos do partido no Ceará serão administrados pela direção nacional. Infelizmente está passando o PDT do Ceará, onde houve uma convocação ilegal de uma reunião do diretório para destituir a atual executiva. Não existe previsão estatutária em nenhum local que justificasse essa convocação e, consequentemente, a direção nacional avocou para si a gestão do PDT do Ceará nesse momento onde existem esses imbróglios aí que esperamos serem superados. Avocar, diga-se passagem, no direito penal é relacionado a processo, mas no direito administrativo é transferência de competência de uma instância inferior para a instância superior. E no caso aqui, a Executiva Nacional trouxe para si a competência sobre os atos do PDT do Ceará. Já foi votado, foram 7 votos favoráveis, com a minha abstenção juntamente com o do senador Cid. Eu preferi me abster, até porque, como estou na presidência nacional, para não, digamos assim, dizer que movi por conflito de interesse. O outro lado dessa história, o senador Cid Gomes reafirma que não tem intervenção e que a autoconvocação do Diretório Estadual está mantida para a próxima sexta-feira. Essa versão de que há uma intervenção é uma versão absolutamente equivocada, para não dizer outra coisa. O nosso entendimento é de que o Diretório Estadual do PDT do Ceará está em pleno vigor. Ele tem vigor vigência até 31 de dezembro de 2023, portanto são mais 6 meses de vigência, e está mantida a convocação do diretório, coisa prevista no Estatuto. O Estatuto prevê que o diretório pode se autoconvocar desde que assinado por 1/3 dos seus membros, e no caso foram
foi 62%, 63% dos seus membros que fizeram publicamente a convocação e ele vai se reunir. Tá certo? Se o Diretório Nacional quiser tomar qualquer outra medida, muito bem, cabe ao Diretório Nacional, à Executiva Nacional. Mas o nosso entendimento é de que o artigo 67 do Estatuto do Partido não permite a Executiva Nacional intervir, como está noticiado aí, no Diretório Estadual. Nós estamos tratando, jornalista Beto Almeida, do principal fato político no Ceará. A briga interna que coloca de dois lados, em lados opostos, os irmãos Cid e Ciro Gomes, é uma briga pública com exposição de ressentimentos, de intrigas e palavras duras de ambos os lados. A Executiva Nacional decidiu que os atos a serem adotados pelo Diretório Estadual no Ceará serão de responsabilidade dos dirigentes nacionais. Ou seja, significa dizer, se não há intervenção ou dissolução desse Diretório Estadual oficialmente, a decisão da Executiva Nacional é de dizer o seguinte: não existe diretório estadual, ou seja, não mais existe diretório estadual do PDT no estado do Ceará, excluindo assim o poder de voto dos membros desse diretório estadual, que tem direito a decidir em convenção quais são os rumos que o partido deve adotar. Isso vale para qualquer estado. E no caso do Ceará, o PDT vive a mais aguda crise da história do partido no Ceará. Temos, Beto Almeida, novos capítulos, novos desdobramentos de um partido que em 2020, elegeu 66 prefeitos e neste ano enfrenta uma crise que pode comprometer esse poderio conquistado nas urnas em 2020. A divisão começou em 2022, quando o PDT escolheu o ex-prefeito Roberto Cláudio, candidato ao governo do estado, deixando de lado a então governadora Isolda Sela, que tinha apoio de boa parte do partido da sigla para concorrer à reeleição. E agora, jornalista Beto Almeida, o caminho da briga judicial pode estar aberto para dirimir dúvidas sobre o que acontece hoje no PDT. Bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Luzenor, a deixa para judicialização já foi dada pelo próprio senador Cid Gomes nessas declarações dele. Ele diz que juridicamente isso não é previsto. Ele não reconhece, na realidade, que houve intervenção do diretório estadual, não houve dissolução. Ele diz, inclusive, que o deputado André Figueiredo usou erroneamente o artigo 67 do regimento interno para tratar desse assunto. Então, está aí dada a deixa, quando ele mantém, inclusive, a convocação, a autoconvocação do diretório estadual para a reunião da próxima sexta-feira, que é o dia 7. Ao fazer isso, o senador Cid Gomes já sinalizou de que não concorda, de que vai recorrer à justiça e que vai sim tentar barrar essa decisão da Executiva Nacional do PDT, tomada ontem, da qual ele, na realidade, saiu fragorosamente derrotado. Esse é um fato. Foram 7 votos a 0, Luzenor. Apenas 2 abstenções, a do próprio Cid Gomes, que não se manifestou, e do André Figueiredo. Então, nesse caso especificamente, vem um outro questionamento. Que você pergunta, um partido que elegeu mais de 60 prefeitos, que elegeu 3 deputados estaduais, que elegeu 10 deputados federais, que durante São 5 deputados federais. 5 deputados federais do PDT. Exatamente. Mas que, olha só, vinha numa crescente dada a união do partido pelas forças políticas nos últimos anos. Agora, a pergunta que se faz é, o que pode sobrar do PDT nessa briga? São 2 correntes, Luciano. Uma minoritária em termos quantitativos, mas é essa corrente minoritária que tem à frente o irmão Ciro Gomes, André Figueiredo, o ex-prefeito Roberto Cláudio, José Sarto. É esta frente minoritária que tem hoje o controle da máquina partidária. No outro lado oposto está Cid Gomes, como ele diz, com 53
apoio dos 84 membros do diretório. Mas oficialmente, a partir de agora, essa questão do diretório, ela não existe do diretório estadual. O diretório estadual está hoje com todas as suas decisões, com todas as suas medidas sob o comando avocados pelo diretório nacional. O que significa dizer, Zenor, que esses 84 membros do diretório hoje não têm poder algum, não tem qualquer decisão e simplesmente não existe. É um diretório hoje que equivale ao zero na matemática à esquerda. Ou seja, quando você coloca um zero à esquerda, acrescenta o quê? Nada. Então essa é a decisão do diretório. A reunião de sexta-feira, ela pode até decidir pela maioria de colocar Cid na presidência do partido. Ok, mas isso vai ter validade? Aí vem a questão exatamente da judicialização que se teme. O fato é, Zenor, para o frigir dos ovos aqui, para deixar muito claro, o PDT caminha para a implosão. Essa implosão já começou na realidade em 2022, era um processo ainda lento. Agora não, com o componente familiar, com esses desentendimentos que se colocam, claramente o PDT vai deixar de ser o maior partido no estado do Ceará, vai voltar a ser um PDT pequeno. Talvez um PDT mais histórico, sim. Um PDT mais voltado às suas causas trabalhistas, talvez. Mas o fato é, ele não será, nem de longe, o PDT que nós vínhamos conhecendo. E entre os aliados do ex-presidenciável Ciro Gomes, que tem essa liderança para continuar comandando o PDT, Beto Almeida, pela força política na relação com a executiva nacional, esse é justamente o sentimento. Um PDT mais puro, depurado, sem aliados do Palácio da Abolição dentro dos quadros do partido. Essa é a orientação, essa é a decisão. Ciro, Sarto, Roberto Cláudio e André Figueiredo querem um caminho para o PDT, caminho que nasceu nas urnas em 2022, quando o partido foi rejeitado com a candidatura do ex-prefeito Roberto Cláudio, ficando em terceiro lugar. E esse resultado eleitoral faz com que esses pedetistas, repito, Ciro, André Figueiredo, Sarto e Roberto Cláudio, construa um novo caminho de oposição ao governo do estado, que o PDT tem como representantes na Assembleia Legislativa os deputados estaduais Cláudio Pinho, Antônio Henrique Queiroz Filho. Esse bloco está fechado. Seja um PDT menor, mais enxuto, mas acima de tudo de oposição ao governo do estado. Essa é a linha construída, indicada, mesmo porque é esse PDT que vai concorrer à eleição em Fortaleza com o prefeito José Sarto ou com o ex-prefeito Roberto Cláudio. Desde já, essa é a realidade do PDT do estado do Ceará. Exatamente isso, Zenor, por questões de dois aspectos que eu vou colocar aí. Qual era o sentido contrário a tudo isso que nós estamos dizendo? É se houvesse na realidade uma trégua, ou seja, uma pacificação. Olhando com toda sinceridade, mesmo se tratando de política, isso é possível nesse cenário de hoje? Não é. Aí vamos para o segundo aspecto, que seria exatamente a tal do apoio do PDT ao PT aqui, ao governo Elmano. Mas tem a outra exigência que seria a contrapartida também do PT ao PDT. E que contrapartida seria essa? O PT apoiar a reeleição do prefeito Sarto. Isso está no horizonte do PT? Não está. Então são dois aspectos que se coloca claramente para deixar claro que essa implosão do PDT é algo, Zenor, que já está aí acontecendo e o tempo vai só confirmar. Vamos acompanhar essa história porque novos capítulos estão sendo construídos nessa crise interna do PDT.